Emprego. Existem milhares de motivos para apoiarmos a ideia de um Estado mínimo. Por que escolher o emprego para um desses motivos? O emprego não seria mais como uma boa consequência de um país bem desenvolvido? Bom, digamos que sim e digamos que não. Quem nunca ouviu o ditado de que o trabalho dignifica o homem? Pois bem, isso não é apenas historinha para boi dormir. A psicologia já provou que o trabalho é uma condição preponderante para a realização humana, ou seja, que tem influência direta nessa questão. Abre aspas, tem a ver com realização pessoal, com sentir-se útil e encontrar sentido para os dias. Ora, sabendo disso tudo, é óbvio que qualquer país faria de tudo para manter a taxa de desemprego no chão, não é mesmo? Mais ou menos. Como existem pessoas muito mal intencionadas no mundo, eles criaram maneiras de criar mitos sobre o emprego em determinados países, como é o caso do Brasil. Quantas vezes você já ouviu falar de que o salário mínimo é algo essencial e de que os direitos trabalhistas são uma vitória do povo brasileiro? Pois é, para refutar isso, basta apresentarmos alguns dados de dois grupos distintos. O primeiro grupo, Bolívia, Venezuela, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Tanzânia, Congo e República Centro-Africana. Esses países possuem bastantes leis trabalhistas. O empregado está muito bem resguardado. O segundo grupo é constituído por Estados Unidos, Canadá, Austrália, Singapura, Hong Kong, Maldivas e Coreia do Sul. Este grupo possui poucas leis trabalhistas. Qual dos dois grupos possui taxa de desemprego menor? Se você respondeu o primeiro grupo, você errou. Estatísticas indicam que a presença de um Estado mínimo, não um Estado ausente, é benéfico para um país de forma geral, diminuindo a taxa de desemprego. Em países onde a taxa de desemprego é maior, como a do Brasil, por exemplo, que já extrapolou os 12% há muito tempo, tende a se observar o Estado agindo como uma babá, onde o povo acredita que o Estado deva intervir por você em quase tudo, inclusive na hora de você negociar com seu patrão sobre os termos do seu emprego, sobre um falso pretexto de estar lhe protegendo. Para entender essa situação, você deve responder a seguinte questão: você prefere muitos direitos trabalhistas e pouco emprego? Ou você prefere poucos direitos trabalhistas e muito emprego? Pessoas mal intencionadas, como eu disse anteriormente, tendem a dizer que abdicando de alguns direitos trabalhistas, isso daria alguma liberdade maior para o patrão de abusar do empregador, e que ao diminuir impostos sobre uma contratação de emprego, esse dinheiro de forma nenhuma seria repassado ao funcionário e o empresário malvadão ficaria com todo o lucro. Porém, os números desmentem isso também. Nenhum país do mundo onde se registraram maior liberdade econômica se encontra entre os países que mais abusam de seus funcionários. Pelo contrário, imagina isso como uma receita de bolo. Você prefere aprender sozinho como se faz um bolo ou você gostaria de olhar uma receita de alguém e tentar fazer a partir dessa receita? É assim que devemos pensar quando se trata de economia. O que os países que têm as menores taxas de desemprego no mundo fizeram para que seu povo tivesse muito emprego? Eles foram pelo caminho da liberdade econômica ou foram pelo caminho oposto? Os números não mentem. De acordo com a Heritage Foundation, desde 1995, eles medem o índice de liberdade econômica dos países ao redor do mundo. Na última pesquisa, os países com maior liberdade econômica apresentaram os menores números de taxa de desemprego, como Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia e Austrália. Então sim, lutar para que o seu povo tenha mais emprego é uma bela maneira de começar a lutar pelo seu país, mas deve-se lutar da forma correta, seguindo a receita de bolo dos países que deram certo. O Brasil consta hoje, até o momento de fazer este vídeo, com uma taxa de desemprego de assustadores 13,1%. É quase o triplo de países desenvolvidos como Hong Kong, por exemplo. E a história fica ainda pior quando você percebe que o governo brasileiro, em uma tentativa de maquiar esses números, inclui pessoas que são beneficiadas com programas sociais como o Bolsa Família, como pessoas empregadas. Exatamente, alguém que recebe Bolsa Família não é considerado desempregado pelo governo brasileiro. Atualmente, 14 milhões de famílias são beneficiadas por este programa.